Olá a todos, o Fotografista chegou e bem-vindos a mais um vídeo desse canal que nós vamos continuar falando sobre o nosso tripé da exposição. Mas antes, eu gostaria de agradecer primeiramente a todo mundo que conversou comigo e deu um feedback no primeiro vídeo e me deram muitas ideias para poder melhorar os vídeos. Eu espero que eu continue melhorando. E segundo, avisar que essa é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Exatamente, porque da primeira vez eu esqueci de uma coisa de pesquisar e ficou de noite do nada. Que eu comecei a gravar um pouco mais tarde, ficou de noite do nada, e eu tô tendo que regravar esse vídeo. Então eu espero que esse vídeo fique muito melhor do que a primeira gravação. Não que outro vídeo estivesse ruim, mas vai ficar melhor. Outra coisa que eu queria falar também é que no último vídeo eu falei pra vocês deixarem a velocidade do obturador em 1/60, e eu falei isso pra tentar ajudar, porque a maioria das pessoas vem com o kit do lente. A maioria das pessoas vem com lente do kit. Então, falar que seria 1/60 seria ajudar, mas depois eu fiquei pensando que talvez também seria muito legal eu dar pra vocês a informação de onde esse 1/60 surgiu. Existe uma lei que relaciona a distância focal com a velocidade do obturador, que geralmente falam que a velocidade, na maioria dos casos, para não ficar borrada, você deve botar a velocidade em 1 sobre a distância focal. Ou seja, se você tiver com uma lente de 70mm, você bota 1/70 e geralmente as fotos não vão ficar borradas. Lógico, se você estiver fotografando uma corrida ou fotografando uma cachoeira, vai ficar borrada ainda, porque são coisas muito rápidas. Mas essa lei existe, eu acho que é importante eu deixar um comentário só sobre o último vídeo sobre isso. E vamos pro próximo vídeo, que vai ser sobre abertura do diafragma e f-stops. Vinheta. Bem-vindos de volta. Por que eu fico levantando a mão? Não sei. Bem-vindos de volta e a gente vai começar a falar agora sobre a abertura do diafragma, primeiramente. A abertura do diafragma, eu já posso adiantar que dentre os 3 pontos do tripé que a gente conversou, que é a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e ISO, a matemática que envolve a abertura do diafragma é um pouco mais complicada, porque ela não é só multiplicação por 2, então ela vai ser um pouco mais difícil de entender, mas não é algo tão complicado assim. O diafragma é aquelas lâminas que você vê na maioria dos símbolos de fotógrafo, é um bagulho bem clichê que as pessoas usam, e muitos vlogs de fotografia por aí usam esse negócio como símbolo. E é importante muito falar dele porque claramente ele vai ser aquele controle que você abre e fecha, então ele vai ter algum impacto na luz correspondente à área que está passando de luz ali, entrando na nossa câmera. E é legal também falar que o diafragma ele não fecha e abre, como a gente vê em muitas animações aí na internet e tudo mais. O que fecha e abre é a velocidade do obturador, e nós já falamos isso no outro vídeo. O que abre e fecha é o obturador, a abertura do diafragma só controla as lâminas do diafragma. E se você não viu o primeiro vídeo ainda, eu acho legal você parar o vídeo e voltar e ver o primeiro vídeo, porque não só para eu ganhar visualização, porque isso é meio legal, mas pelo fato de que se você pegar de agora, você vai ficar um pouco perdido, porque eu parto do pressuposto que você já conhece pelo menos o capítulo anterior da trilogia que a gente está fazendo agora. Para entender o diafragma, a gente pode usar aquela analogia que a gente usou no último vídeo sobre o balde e a chuva. Eu sei que é uma analogia que todos vocês amam, quer dizer, só eu amo, vou usar, eu gosto. E o diafragma, ele é basicamente como se fosse a boca do balde que você está usando. Quanto maior a boca do balde, mais luz vai entrar. Quanto maior a boca do balde, mais água vai entrar. Ou seja, quanto maior a boca do diafragma, quanto maior a abertura do diafragma, mais luz vai estar entrando. E é algo bem fácil a gente entender quando a gente lembrar do que o nosso corpo faz, o que os nossos olhos fazem quando a gente sai de um túnel e entra na luz. Que a gente está no ambiente escuro, as nossas pupilas estão dilatadas para poder entrar mais luz, você conseguir enxergar no escuro. E quando você sai e bate pro sol, ele automaticamente contrai. Você vê que fotografia é um negócio tão interessante que até o nosso próprio corpo copia a fotografia para poder... Não copia. Enfim. E agora é um pouco mais complicado de entender, porque a abertura do diafragma, assim como os outros controles do tripé, ele não influencia só na exposição. Ele influencia também na profundidade de campo. A definição, basicamente, de profundidade de campo é a distância entre o primeiro objeto em foco e o último objeto em foco. É aquela região ali, em volta do ponto de foco, onde você consegue enxergar com nitidez ainda o que está acontecendo. Um exemplo, por exemplo, de profundidade de campo é nessa imagem aqui, que a Luciana me mandou. E nessa imagem você consegue ver que tem coisas que a partir de um certo ponto para próximo da câmera ou para longe da câmera, o foco, você não consegue ver com nitidez o que está acontecendo. É a região entre dois planos que fica em foco. Entre esses dois planos está em foco, esse aqui é a profundidade de campo. Não vou entrar em muito detalhe agora não, porque a gente só precisa saber que agora que a abertura do diafragma vai controlar o quanto de luz está entrando. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente com imagem, ilustração bem legal, para explicar melhor como é que funciona a profundidade de campo, que eu acho que é um assunto que merece um vídeo só pra ele, porque não é tão fácil de entender, e é legal você entender bastante da ótica
Porque a profundidade de campo é o que dá aquele efeito embaçado na foto do fundo, que você olha pra foto e o fundo tá todo embaçado, que nem provavelmente tá aqui. Por exemplo, agora você vê minha cara focada e o fundo desfocado. Então, esse efeito de profundidade de campo é um efeito muito usado na fotografia, então acho que ele merece um vídeo só dele. Eu não vou falar muito mais sobre ele agora, o que você precisa saber só é a parte relacionada à exposição. Mais pra frente desenvolve mais esse assunto, mas não vai demorar tanto, daqui a pouquinho o vídeo tá chegando. A matemática fica um pouco complicada agora quando a gente começa a falar dos f-stops. Os f-stops são esses números que a gente faz uma magia negra e eles surgem do nada. Mentira. Eles têm um motivo de existir, a gente vai conversar sobre isso aqui. Os f-stops vão explicar pra você o quanto da sua lente tá aberta. Eu vou botar uma imagem aqui por cima da minha cara, explicando da onde a gente sai até onde a gente sai. F-stop normalmente vem denotado como F barra alguma coisa, sendo o valor depois do barra por quanto está dividido a distância focal. Por exemplo, f2.8 de uma lente de 50mm é 50mm sobre 2.8. Isso vai dar um valor, essa divisão vai dar um valor. Esse valor vai ser o diâmetro da abertura. Ou seja, você tem f2.8, deixa eu botar aqui, f2.8 é igual ao diâmetro da abertura. Distância focal sobre um valor é igual ao diâmetro. Ou seja, ele te dá a razão entre o diâmetro da abertura e a distância focal. Beleza, o que importa saber mesmo é que quanto maior o valor de f, mais você está dividindo a distância focal. Ou seja, quando você tem f's mais altos, você tem aberturas mais fechadas. Lá para f22, f16 você tem aberturas mais fechadas, enquanto em valores menores, você tem coisas mais abertas. É um pouco mais complicado primeiro, por quê? Porque a progressão do f, ela não é multiplicando por 2 igual a velocidade do obturador e o ISO. Ele é diferente, eu vou explicar qual é a progressão dele. Mas é diferente e é inversamente, ou seja, não é o f aumentando e a abertura aumentando. Então você tem que lembrar sempre que é inverso para ser uma divisão. Quando a gente vê as lentes vendendo, geralmente a gente se importa mais com o f da lente mais aberta. O f quando ela está mais aberta, que é o menor valor de f. Porque geralmente as lentes vão ter valores de f alto próximos. A lente, tipo assim, não faz tanta diferença, F22, F16, não faz tanta diferença. A diferença mesmo é o quanto a lente consegue abrir mais. Quando ela fecha, praticamente dá a mesma coisa. Então você sempre vai procurar a especificação da lente pelo quanto ela consegue abrir. Eu vou explicar mais pra frente por que também isso é importante. Só um detalhe da profundidade de campo é que quanto mais aberta a lente, menor a profundidade de campo, ou seja, você mais você embaça o fundo. Volto a falar, vou falar mais sobre isso, mas é legal saber que quanto mais você consegue abrir a lente, mais a profundidade de campo é rasa. Ou seja, outro fator para a abertura máxima ser mais importante numa lente do que a abertura mínima. Então vamos para a matemática agora. Os Fs aí, vocês olharam para os valores de F aqui, bota a imagem aqui de novo, e você pode ter percebido que os Fs não progridem multiplicando por 2. Como que eles progridem então? Os Fs eles progridem multiplicando por 1, 4, 1, 4, 2, 4, 5, 6, 8, 6, que também é conhecido como raiz de 2. E se você ver, todos os Fs eles estão multiplicando por raiz de 2, tanto que você vê que multiplica duas vezes, ele dá como se tivesse multiplicado por 2, porque raiz de 2 é raiz de 2 é 2. Matemática avançada. Essa proporção ela acontece por causa da razão quadrática que tem entre o diâmetro e a área que está entrando. Porque, vamos lá, a equação para você calcular a área de um círculo é π d2 sobre 4, ou πr ao quadrado. Em ambos os casos, o r tem uma relação quadrática com a área. Você tem a área é igual a π d2 sobre 4. Ou seja, quando aumenta o diâmetro, vai aumentar a área quadraticamente do que o diâmetro está aumentando. Beleza? Faz sentido? Todos os f-stops que a gente está falando, no caso da velocidade multiplicando por 2, o ISO multiplicando por 2, sempre que um f-stop pula, você tem o dobro da luz que tinha antes. Essa ideia que eles tentam manter quando eles padronizam o f-stop. Sempre que você tem um pulo de f-stop, você tem um dobro da luz. Se no caso do f-stop, da abertura do diafragma, fosse multiplicando por 2 ao invés de multiplicar por raiz de 2, o que você teria na área seria, ao invés de um pulo de 2, seria um pulo de 4. Seria sempre o quadrado, por exemplo. Quando você triplicasse o diâmetro, ou seja, você resultaria de triplicar a... Quando você triplicasse o diâmetro, você não ia resultar na área triplicando. Você ia resultar na área multiplicando por 9. Porque é sempre o quadrado, tem essa relação do diâmetro com a área ao quadrado. Como o f-stop está pulando de 2 em 2,
você teria a exposição multiplicando por 4 cada vez que o f-stop pula. Para manter essa relação sempre de que você, ao pula um f-stop, você dobra a exposição, ao invés deles deixarem como tá, ou seja, quando você multiplica o f por 2, você tem o quadrado, o quadrado disso, na verdade, um pulo de 4 de exposição, 4 vezes exposição, eles aplicaram a raiz dos dois lados para você manter a exposição sempre dobrando, sempre dobrar a quantidade de luz. Ao invés de ele pular por 2 o f-stop, igual pula a velocidade e a velocidade do obturador e o ISO, você vai pular agora por raiz de 2. Caso tenha ficado a dúvida também se o que é o stop é uma coisa de um passo. Se você faz aula de fotografia em português, ou você já viu algum outro site, tem gente que fala stop, tem gente que fala passo, tudo é a mesma coisa. 1/3 de passo é 1/3 de stop. Quando você vê no fotômetro, bota o fotômetro aqui embaixo. Aqui. Quando você vê o fotômetro, os traços maiores, a distância entre eles é 1 passo, 1 stop, e os pontos entre eles são os terços de passo. E eles são a mesma coisa, então não tem por que você criar muita dúvida. Se você quiser ver um site em inglês, quiser ver um vídeo em inglês e entender, e ouvir o cara falando stop, você agora já sabe que é a mesma coisa que um passo. Recapitulando então, a grande diferença que a gente vai ter desse vídeo para o vídeo anterior: na velocidade você tinha multiplicando e dividindo por 2. No diafragma você tem multiplicando e dividindo por 1.41424566, que é também conhecido como raiz de 2. Então a abertura do diafragma ela é controlada pela raiz de 2. O pulo dos stops é controlado pela raiz de 2. Por causa da relação quadrática do dinâmico com a área. Muito bem. Eu falei que é um pouco menos intuitivo porque multiplicar por raiz de 2 não é multiplicar por 2 igual aos outros. Mas não é tão difícil assim também. É algo bem tranquilo de se entender. Mas se você estiver agora com dor de cabeça, se quiser pegar um copo d'água, tranquilo, pode pausar o vídeo, pegar um copo d'água, voltar, mas tem que desistir porque agora a informação também é muito legal. Eu vou botar alguns sites aqui na descrição aqui embaixo, que é onde você pode achar os gráficos de nitidez pela abertura da sua lente, e você consegue ver que o gráfico é mais ou menos assim, ou seja, tem algum ponto ali que não é os extremos, onde a nitidez da sua lente é elevada. Ou seja, a sua lente ela produz uma imagem mais nítida. E não acontece nos extremos devido à difração que tem quando você está muito fechado, reflexão do conjunto óptico que está dentro da sua lente, mas é importante saber mais ou menos onde é que é o ponto de maior nitidez. Provavelmente vai ser ali perto do f8 da sua lente, do f5.6. É legal saber isso se você quiser tirar uma foto no estúdio bem nítida e falar assim, eu não preciso de profundidade de campo, eu não preciso de efeito nenhum, só quero uma foto nítida. Você sabe como mexer nessa câmera, é legal saber como controlar isso. Eu falei mais cedo também que as lentes são definidas, o preço delas é muito definido também pelo quanto elas são claras. Isso tem a ver com o f-stop porque geralmente as aberturas mais fechadas das lentes todas as lentes têm uma abertura fechada pra caramba, tipo f2, f22, f16. O que vai definir as lentes mesmo vai ser o quanto ela consegue abrir o máximo. f1.8, f2.8, f1.4, são aberturas abertonas mesmo, aberturas abertonas, nossa. O português tá ótimo. E é isso que vai definir, porque com aberturas mais claras você tem uma lente, você consegue ter mais versatilidade com a sua lente, ou seja, você consegue fazer um show sem precisar de botar um flash na cara do vocalista, você consegue usar só a abertura da lente para poder captar mais luz do palco, mais luz do ambiente, você também consegue brincar com uma profundidade de campo mais rasa quando você está mais aberto, que nem eu falei agora há pouco. Você vê que a lente mais clara, ela te oferece uma gama muito maior de coisas para fazer, você consegue fazer com a lente mais clara tudo que você consegue fazer com a lente mais escura e mais um pouco. Então, é isso que faz com que as lentes mais claras sejam lentes mais caras algumas vezes. E, na verdade, a maioria das vezes, não algumas vezes só não. Na grande maioria das vezes, as lentes mais claras são mais caras. Também porque a grande maioria das partes com fotografia, os problemas vão ser falta de luz. Nunca você vai ter um problema de excesso de luz, porque excesso de luz você resolve botando um filtro ND, que é um filtro que vai bloquear a parte da luz e você consegue diminuir a luz caso ela esteja em excesso. As lentes mais claras elas vão tirar esse problema ou pelo menos vão diminuir. Quando eu tô falando sobre lentes mais claras, eu quero ter deixado também um negócio anotado aqui, que eu recebi um feedback quando eu fui montar esse vídeo, que é a fala sobre o T-stop. O T-stop é uma medida de transmissividade. Quando a gente fala sobre f-stop, o f-stop é uma medida geométrica da área do diafragma, como eu falei, que tem aquela relação com o diâmetro e tudo mais. O T-stop ele é uma medida de transmissividade. A gente tem duas paradas importantes que acontecem, que é transmissividade e absorbância. A absorbância é o quanto a sua lente absorve da luz, ou ela reflete de volta para você quando a luz entra, assim ela reflete,
ou a luz difraciona dentro da lente, ela fica perdida lá dentro. E o outro, transmissividade, que é o quanto de luz que efetivamente chega no sensor. O T-stop, ele mede a transmissividade. O T-stop, ele tem uma proporção pro F, que é a seguinte: o F-stop sobre a transmitância é o T-stop. Se você tiver, por exemplo, uma transmitância de 50%, vamos supor, ou seja, só 50% da luz entra na sua lente e atravessa ela. Você que tem um F-stop de 2, você dividindo por 50%, dividindo por 0,5, você vai ter um T-stop de 4. Isso é muito mais importante em vídeo, onde em vídeo você tem aquela preocupação com continuidade, que a fotografia, quando você está falando com um ator, tem que ser a mesma fotografia contar com o outro, não pode ficar a luz aumentando e apagando. Isso é mais importante no vídeo do que na fotografia. Tanto que você vê lentes de vídeo, elas têm a denominação de T-stop, enquanto a câmera tem F-stop, porque o T-stop ele é muito mais específico para luminosidade. Eu acho que é importante falar que a transmissividade, que ela é o fator real de quanto luz que entra. Mas como vocês viram aqui nessa equação que a transmissividade e o F eles são proporcionais, são diretamente proporcionais. Quando você dobra o F, você dobra também o T. E o F ele controla a profundidade de campo também. Vamos saber que a transmitância existe, saber que a transmitância é uma medida de transmissividade e não uma medida geométrica, como é o caso do F. Mas como eles são proporcionais, vamos usar o F para poder, sempre que a gente for tratar de exposição. Porque dentro de uma mesma lente, você estando com a foto fotometrada, você mexer no F vai mexer na exposição. Talvez quando você for comprar uma lente nova, você pesquisar o T para saber se ela realmente é mais clara, seja algo importante. Mas numa mesma lente com a mesma câmera, como estamos falando só de regular exposição, o F agora é muito mais importante do que o T. O T da sua lente é fixa, a transmissividade da sua lente é fixa. Então agora não se preocupe com o T. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso para tirar alguma dúvida caso tenha ficado. Mas vamos ficar agora só com a abertura do diafragma, F-stop e o exercício final do dia. Vinheta. Hoje vocês têm mais uma ferramenta para poder mexer na exposição de vocês, junto com o velocidade do obturador. O próximo vídeo é sobre ISO. E eu quero que vocês peguem a câmera de vocês e com abertura de diafragma diferente, vocês tirem fotos em perspectiva. Tipo, foto de uma mesa, foto de um muro, foto de uma pessoa na frente com a pessoa atrás. Você foca na pessoa de trás, a pessoa da frente embaçar. Depois foca na pessoa da frente e a pessoa de trás embaçar. Eu quero que vocês brinquem também com aberturas de diafragma diferentes para a mesma foto e vejam como a profundidade de campo muda, como você consegue fotometrar usando o diafragma, mexendo nos passos de velocidade, mexendo nos passos do diafragma. E esse exercício de hoje, se você gostou do vídeo, você pode dar um joinha pro vídeo aqui embaixo, ou se inscrever no canal para receber as nossas atualizações conforme eu vou postando vídeo novo. O Fotografista fica por aqui, até a próxima.